Muito boa tarde, é sempre um prazer, um privilégio, uma alegria estar aqui na bancada do programa Conexão Céu. E nós estamos aqui na tarde de hoje com um programa especial de Páscoa. E vamos receber o pastor Washington Daniel, que é o pastor presidente da Segunda Igreja. Mas antes de passar a oportunidade aqui para ele, eu quero lembrar para você que nós somos o Departamento de Comunicação da Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro, Bahia, que fica situada na Rua Princesa Isabel, número 71, bairro Santo Antônio. Então, é sempre um prazer, se você puder estar aqui conosco, estamos de portas abertas para lhe receber. A nossa igreja está aqui. Inicio com a passagem bíblica, João 11, 25, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós cremos nessa palavra, nós acreditamos naquilo que o Senhor disse. E é por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje. O programa vai ter participação das crianças, né? Algumas crianças aí gravaram umas perguntinhas para o pastor Daniel responder. E aí eu passo agora a bancada aí para o pastor Daniel dar o seu boa tarde. Ainda bem que você lembrou. Boa tarde a todos. Quero dizer também da minha satisfação, Ariadne, de estar aqui, não do outro lado da bancada, entrevistando alguém, mas hoje sendo entrevistado pelo Conexão Céu. E principalmente porque vocês escolheram um tema maravilhoso que é sobre a Páscoa, né? Então, vamos lá, vamos ver se estarei habilitado para responder todas as perguntas, né? Que Deus nos abençoe nesta nobre tarefa. Pois é, o senhor, como nosso colaborador, fica em todos os lados. Entrevista, entrevistado. Então, pastor, nós vamos começar com o vídeo das crianças. Ótimo. Né? E eu vou... Você vai me ajudar. Se por acaso eu não ouvi direito, então você me ajuda com relação à pergunta. Certo, eu vou começar com o vídeo de Filipinho. Maravilhoso. Né? Meu pequenininho. Vamos lá. Pode comer ovo de Páscoa? Eita, ele perguntou se pode comer ovo de Páscoa, né? Isso. Bem, Filipinho, vamos lá. Muito bem, sua pergunta é maravilhosa, viu? Parabéns pela pergunta. Você não vai comer ovo de Páscoa. Você vai comer ovo de chocolate, tá certo? Porque na Páscoa, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, nós não temos ovos de chocolate, ovos de Páscoa. Nós temos outras comidas que se comem na Páscoa, segundo a Bíblia. Agora, se você quiser comer ovo de chocolate, eu quero até lhe dizer uma coisa. Chegue para papai, para mamãe, e você fala assim: papai, se você não comprar agora um ovo de chocolate, depois você pode comprar 2 chocolates para mim? Aí eu acho que vai ficar mais legal, porque você vai comer mais chocolate e não vai investir o dinheiro do papai nessa ocasião, tá certo? Então, você pede para papai comprar 2. Aí você, depois que passar essa febre aí dessa Semana Santa, onde o chocolate está sendo vendido em forma de ovo, aí você pede: papai, compre mais chocolate, porque eu quero dar um chocolate também para o pastor. Aí... E essa questão da comercialização é incrível, né? Porque a gente visita os lugares em que vende e vê que... E é uma forma, Ariadne, de você até promover algo que está sendo... fazendo uma divulgação errada da Páscoa. Sim. Agora, falar isso para uma criança, não é? É muito difícil você dizer assim: rapaz, eu não vou comprar chocolate. Compre o chocolate para ele, mas compre em outro período, diga que vai comprar mais, né? É uma forma de você educar o seu filho a ele pensar também no verdadeiro sentido da Páscoa. Mas eu sei que na cabecinha de uma criança, meu Deus do céu, deve ser horrível, né? Pastor, eu vou pedir a Brunão aí, né, que está na técnica com a gente hoje, que solte o vídeo de Liz. Liz, vamos lá, Liz. Porque Jesus morreu na cruz e depois voltou a viver. O que isso tem a ver com a Páscoa? Tchau, beijos. Que pergunta maravilhosa, viu, Liz? Vamos lá ver se eu vou ter condições de
de responder a você especialmente. Bem, o que você perguntou é por que Jesus morreu na cruz e depois voltou a viver, que é a ressurreição, e o que isso tem a ver com a Páscoa, né? Bem, Liz, a tua pergunta é maravilhosa. Por que primeiro, né? Porque Jesus morreu na Páscoa, né? Porque Jesus, ele é considerado o Cordeiro Pascal. Eu vou explicar para você o que é isso. Na primeira Páscoa que aconteceu, segundo a história da Bíblia, foi necessário morrer um cordeiro ou um carneiro, né? Um cordeirinho. E o sangue desse cordeirinho foi colocado nas portas da casa. As pessoas deveriam entrar nesta casa, onde tinha ali o sangue na porta, e permanecer ali dentro. Por quê? Iria passar um anjo naquele lugar e todas as pessoas que não estivessem protegidas por aquele sangue, essas pessoas morreriam, né? Então, aí a primeira resposta, porque ele precisou morrer, né? E por que ele ressuscitou, né? E o que é que isso tem a ver com a Páscoa? Bem, a gente já vê que nesse primeiro momento, né, onde as pessoas estavam ali protegidas dentro de casa, elas não morreriam, né? Então, só que quando nós perguntamos por que ele ressuscitou e o que é que isso tem a ver com a Páscoa, a gente percebe que a Páscoa que hoje nós comemoramos, ela é diferente daquela primeira Páscoa. Hoje, quem morre nessa Páscoa não é um cordeirinho, mas o próprio Jesus morre. E ele ressuscita porque ele está também mostrando que quem está protegido nele não irá morrer, ou se morrer, irá ressuscitar como ele ressuscitou. Esta é a grande mensagem da Páscoa, a ressurreição, tanto de Jesus, que morreu e ressuscitou, como também uma promessa para todos nós que iremos ressuscitar quando ele voltar. Aquelas pessoas que estiverem mortas irão ressuscitar, e as que estiverem vivas se encontrarão com ele na nuvem. Então essa mensagem da ressurreição tem tudo a ver com a Páscoa. Muito bom. E aí a gente vai para mais uma. Rapaz, essas crianças estão tremendo, viu? Eu estou até com medo dessa. Começou por Filipinho. A pergunta foi se eu posso comer. Aí a segunda já veio mais teologia, né? As crianças estão bem, viu? E Ohana. Oi, pastor, tudo bem? A pergunta que eu quero fazer é como explicar para uma criança a diferença entre o coelho e o verdadeiro sentido da Páscoa. Que pergunta maravilhosa. A pergunta de Ohana, ela tem muito sentido, porque hoje o mundo, o comércio, colocou um coelho como figura da Páscoa, né? Colocando ovos de chocolate, né? E ela pergunta, como explicar para uma criança o verdadeiro sentido, que não é um coelho, né? Isso, assim? O que é que tem a ver com coelho? Bem, Ohana, parabéns pela sua pergunta. Eu sei, Ohana, que é muito difícil você explicar para uma criança, principalmente porque a gente vai precisar da ajuda dos pais, não é? Para que esta informação, ela não somente chegue ao coraçãozinho da criança, à inteligência da criança, mas que elas possam compreender também através da atitude dos pais. Mas vamos lá. Como explicar para a criança? Bem, Deus escolheu um animal para simbolizar a Páscoa. E este animal que Deus escolheu não foi um coelho, foi um cordeiro, um carneiro, não é? Então, assim, a escolha tem a ver que este animal iria ser morto na Páscoa e o sangue deste animal iria ser colocado nas portas da casa para proteger.
este animal deveria ser um animal sem defeito, um animal puro, certo? E quando a gente olha para a Bíblia diz que o coelho não é um animal puro. Eu poderia até acrescentar aqui que existem animais que a Bíblia diz que são considerados puros e outros que não são considerados puros, são imundos, né? Por quê? A Bíblia diz que aquele animal que rumina, mas não tem a unha fendida, este animal é impuro. Então, todos os animais que ruminam e não têm a unha fendida são considerados impuros. O que é isso, Yelhana? Ruminar é algo que os animais mastigam, engolem e depois retorna de novo para a boca para mastigar pela segunda, pela terceira vez. E se isso acontecer, a unha dele deve ser fendida para que possa ser considerado puro. No caso do coelho ou a lebre, como a Bíblia chama ali, não é, no texto, eles ruminam, mas as unhas deles não são fendidas. Então, eles são considerados impuros. Então, Deus escolheu o cordeirinho, porque o cordeirinho é puro e o coelho não é puro. E aí, para apresentar um sacrifício representando Jesus Cristo fez um sacrifício perfeito, puro. Agora, eu não sei se você vai pegar todas essas palavras e vai falar para uma criança, né? Para falar para uma criança, você vai ter que ter todo o jeitinho para mostrar que foi uma escolha de Deus, né? Deus escolheu o cordeiro e não o coelho. O cordeiro é puro, o coelho não, tá certo? Essa é talvez uma resposta mais simples para você falar para uma criança. Trazendo para o dia a dia, né, essa questão do sacrifício, da pureza do animal, da gente pensar de fato no dia a dia aquilo que a gente entrega ao Senhor, a Cristo, né, pastor? Assim, quando você vê a encarnação de Cristo, né, com a missão de morrer na cruz, morrer para oferecer um sacrifício perfeito, a vida de Jesus é diferente de todos os seres humanos. Todos os seres humanos são classificados como pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus é o único em que a própria Bíblia afirma que em tudo ele foi tentado e não pecou. Então, assim, esta simbologia com o coelho, que é adotada pelo mundo, ela pretende descaracterizar a pureza de Cristo. Então, assim, se a gente for pensar que existe uma mensagem por trás dessa informação de um coelho representando a Páscoa, a gente tem que ter muito cuidado, porque o próprio Deus escolheu uma imagem para representar, e a imagem precisa fazer uma boa representação do próprio Cristo, do próprio sacrifício. Verdade. E o último vídeo aí das crianças é a Ágata. Vamos lá, Ágata. As crianças estão botando para quebrar aqui no pastor. Oi, pastor Daniel, boa tarde. Por que Jesus não se salvou da cruz se ele tinha todo o poder? Eita. Menina, você está muito sabida. Por que Jesus não se salvou da cruz, já que ele tinha todo o poder? Pergunta maravilhosa, viu? Parabéns pela pergunta. Lógico que ele poderia escapar da cruz, ele tem todo o poder, ele poderia muito bem escapar da cruz, mas ele não quis escapar da cruz, tá certo? Porque era justamente, ele veio para morrer, e a cruz naquela época representava a morte mais humilhante, né? Uma morte terrível, a pior morte era aquela naquela época. Então, assim, isso representa para nós aquele tipo de morte, aquele tipo de sofrimento, que os nossos pecados são horríveis, não devem ser cometidos. Então, assim, ele vai colocar de fato isto como algo que a gente tem que pensar. Então, ele não quis escapar. Se ele quisesse escapar, ele escaparia, mas ele não quis escapar, tá certo? Ele continua com todo o poder, mas ele sabia que seria a melhor forma para que as pessoas entendessem que o pecado é horrível, tá bom?
Eu acho que eu falei com a criança. Glória a Deus por isso, né? Eu acho, é difícil, né, a gente às vezes falar para uma criança, mas assim, foi a melhor forma que eu pensei agora de falar para a Ágata, e espero que a minha linguagem ela possa ter compreendido, bem como todas as crianças que estão assistindo o programa, né, Ari? Não, com certeza. Para além das crianças, até os adultos, às vezes, né, tem alguma dúvida nesse sentido, e é sempre importante a gente estar relembrando, conversando, e aí uma linguagem... Eu digo isso porque, assim, você responder de uma forma bíblica, teológica, já é um grande desafio, Sim. né? E você responder de forma bíblica e teológica Para uma criança, para uma linguagem infantil, para entender, para que ela entenda, não é só porque eu vou falar e se não entendeu, aí faz um segundo Conexão Céu para dizer, fale melhor. O bom é que o senhor tem experiência com as crianças, já trabalhou em Ministério Infantil, né? Já, mas faz muito tempo, já faz muitos anos. Eu sei, e eu quero aqui aproveitar, já que você falou Sim. isso, que como é bom você estar numa igreja que tem um departamento infantil, que tem uma escola dominical que também olha para esse aspecto quando escolhe professores. Então, assim, isso me dá uma tranquilidade por entender que é necessário nós falarmos essa linguagem deles. Eu nem sei se eu atingi o objetivo para as crianças. Eu espero que, quem sabe, fazer aí um segundo vídeo com eles, mostrando a resposta. Você entendeu? Aí eu vou dizer, eu vou ter que me qualificar melhor, mas foi o que eu poderia dizer de melhor para eles. Pastor, trazendo essa pergunta de Ágata aí, né, o senhor explicou a questão da cruz. O senhor vê que a comunidade em geral, as pessoas, o mundo, tem noção do preço que foi pago por Jesus ali na cruz? Não, eu não, nem o mundo, nem nós. Eu acredito que nós não temos essa noção. Eu acredito que nós só vamos ter uma noção exata desse sacrifício quando nós chegarmos na eternidade, quando nossos corpos estiverem glorificados, e logicamente que essa transformação que estamos prestes a sofrer com a vinda de Jesus nos possibilitará a entender de forma plena essa questão do sofrimento de Cristo, essa grandiosidade do sofrimento de Cristo, né? Eu poderia até acrescentar essa pergunta de Ágata, porque assim, alguma coisa mais sobre a cruz, não é? Existem muitas profecias no Antigo Testamento. Na realidade, toda a Bíblia traz Jesus como um tema central, não é? Ele é o centro da Bíblia. Então, no Antigo Testamento, ele aparece como figura, e essas figuras, esses tipos, são representados em personagens bíblicos, na questão cultural, na questão das festas, da lei, enfim. Deus promove Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo no Antigo Testamento através de tipo. A cruz, ela tem ela é considerada maldita. No Antigo Testamento houve uma situação em que, enquanto eles estavam no êxodo, enquanto o povo de Israel estava no êxodo, em direção à terra prometida, houve ali serpentes abrasadoras que começaram a atacar o povo de Israel, mordia e eles morriam, não é? E eles morriam. E aí foi mandado que Moisés construísse uma haste e colocasse uma serpente de bronze, e todo aquele que fosse mordido ali e olhasse, conseguisse olhar para aquela serpente de bronze, recebia a cura. Como uma imagem também de uma cruz maldita, de um animal maldito que estava ali, que é a serpente, se tornou maldito por nós, né? Ou seja, se fez ele tomou os nossos pecados sobre si, não é? E a morte de cruz como sendo ali algo que representava, fazer essa conexão com essa passagem bíblica do Antigo Testamento, colocando a serpente como animal maldito, fez também ser necessário que este simbolismo que já estava determinado por Deus fosse calhar em um momento em que os romanos estivessem governando, porque a morte de cruz tem a ver com um tipo de morte escolhido pelos romanos,
Se você fosse pensar que a morte dos judeus não seria morte de cruz, seria apedrejamento. Então, Deus já sabia, lógico, né, que haveria essa condição e a cruz aí vai ser escolhida para representar aquele momento em que Moisés levanta a haste e quem olhasse para aquele objeto seria salvo. A gente falou aqui também sobre os doces, né? Chocolate, coelhinho da Muito Páscoa. bom esse negócio. Vai ter aqui, vai ter. Essa substituição, né, de Jesus por esses símbolos, o senhor vê como algo intencional, espiritual? Ari, nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada vem de graça, nada vem... Dia 31 de outubro, comemora-se o quê? O dia da reforma e o Halloween. Natal, qual é a figura que o mundo projeta para o Natal? Os presentes. Papai Noel. Sim, Papai Noel com os presentes. Então, assim, você imaginar que outras datas, nós temos aí um calendário de 365 dias. A escolha dessas datas serem exatamente nessas datas em que o cristianismo tem algo especial para ser memorizado, para ser celebrado, você acha que isso acontece sem ser por acaso? Se a gente olha, por exemplo, para a primeira Páscoa, qual é a ideia da primeira Páscoa no sentido alimentar? Você deveria comer o cordeiro, né? E ele não deveria ser cozido. Eu até imagino que a ideia de não ser cozido e ser assado tem a ver com a necessidade de se colocar dentro de um recipiente, tá? Então, se você tem 600 mil mulheres ali, ou 500 mil mulheres, tendo a necessidade de fazer, não vou nem querer que o número seja exato, uma quantidade X de mulheres na hora de cozinhar o cordeiro, vai colocar numa panela. O que vai acontecer? Se a panela for grande e couber ele inteiro, beleza, mas se não for, vou partir os ossos, vou quebrar os ossos. E a mensagem é que o cordeiro não teria os seus ossos quebrados, então teria que ser assado, né? Então esse é um alimento que está presente na Páscoa, o cordeiro. Ele deveria ser comido ali. Outro alimento que é citado no texto bíblico são as ervas amargas. E qual é o sentido de se ter ervas amargas? Promover uma pedagogia, até mesmo pela memória, pela degustação, né? De que houve um momento de dor, houve um momento de sofrimento que representaria os 400 anos de escravidão no Egito. Então, nós vamos lembrar que o povo de Israel passou 400 anos escravizados. Então, nós vamos comer ervas amargas. Poxa, que coisa ruim, coisa amarga. Ah, não gostei. Alguém vai tirar da boca. Então, esse alimento vai ser um reflexo a ser memorizado de um sofrimento lá atrás. Quando eu como chocolate, o chocolate já desperta um prazer. Já libera aí uma substância que me promove prazer. É prazeroso comer chocolate. Ele tem essa característica de despertar algo prazeroso. Então, assim, está totalmente desconectado com a realidade que a Páscoa tentava promover. E aí, logicamente, que a Páscoa cristã é diferente da Páscoa judaica, porque não nos obriga a comer coisas amargas. A obrigação que nós temos na Páscoa cristã é o pão e o vinho. E a memória que nós temos é a memória da morte de Cristo, representada ali no pão e no vinho. O sofrimento da cruz está ali simbolizado nesses elementos. Então, assim, nada de coisa doce, nada de coisa que promova em mim um vício, uma satisfação. Eu estou querendo pensar em coisa que me leva a pensar em sofrimento. É interessante, porque quando a gente para numa conversa como essa, que a gente se detém a observar esses detalhes. Tipo, a gente sabe da Páscoa, aí a gente vê o Natal,
E quando o senhor me pergunta 31 de outubro, eu nunca tinha parado para pensar, né, de uma outra data que o mundo faz associação Pois é. com algo totalmente diferente. Então, assim, eu não vejo, Ari, quando a gente começa a estudar sobre influências narrativas, construções de narrativas, existe sempre uma cabeça pensante por trás disso, né? A gente deve ter muito cuidado com relação a essas mensagens que a gente é abordado diariamente. E como celebrar a Páscoa? Qual seria a maneira correta? A gente já falou de muitas coisas aqui, mas quando a gente traz para a igreja, né, pensa nesse contexto. Ontem, inclusive, eu fiz um estudo sobre a Páscoa na quarta-feira, e aí tem uma mensagem que diz: qual é a verdadeira Páscoa, né? Essa mensagem, essa palavra, a verdadeira Páscoa, ela tem uma conexão com o que é certo biblicamente e o que está sendo produzido no mundo. Coelho, ovos de chocolate, isso é uma Páscoa falsa. Agora, em se tratando da Páscoa judaica e a Páscoa cristã, ambas são verdadeiras, tá? Eu imagino, por exemplo, como seria a Páscoa para um judeu que se converteu ao cristianismo. Porque assim, se eu for pensar que eu posso comemorar a Páscoa nos moldes do Antigo Testamento para celebrar uma obra realizada por Deus na vida do povo de Israel, eu não vejo nenhuma proibição para isso. Eu não tenho... eu vou classificar isso aqui como sendo uma Páscoa falsa. Não. Mas o que nós temos hoje no cristianismo é uma reinterpretação daquela Páscoa, porque aquela Páscoa era apenas uma figura de uma Páscoa que seria apresentada de uma forma muito mais profunda, muito mais grandiosa. Então hoje, Ari, a Páscoa, ela mais se aproxima da Santa Ceia que nós celebramos do que uma festividade isolada, entende? Se nós formos pegar características que estão na Páscoa, com as características que foram construídas por Jesus Cristo na última ceia, o cálice, o pão, né? A determinação de se fazer em memória dele, ele como sendo o Cordeiro Pascal, e aí é falado em vários textos na Bíblia que ele é o próprio Cordeiro, né? A forma como nós participamos, ali em Paulo quando fala que nós devemos participar da ceia, mas fazer uma autoavaliação, também tem muito a ver com aquela pureza que era requisitada para se participar da antiga Páscoa, da Páscoa judaica, né? Então, assim, hoje eu vejo muito mais a gente comemorando a Páscoa, celebrando uma ceia, a Santa Ceia, né? Essa seria a minha resposta. Certo. Existe evangelho sem falar do sacrifício de Cristo? Não. A gente pergunta e fala porque vê muito, não, né? Não. O evangelho sem sacrifício, sem o sacrifício de Cristo, é um falso evangelho. Não existe possibilidade de eliminar o sacrifício de Cristo dos evangelhos. Por quê? Porque é por meio do sacrifício de Cristo que nós vamos obter a nossa paz com Deus. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, por causa do pecado. Então, por meio de uma graça, é que Jesus Cristo é enviado neste mundo, apresenta o sacrifício perfeito, e a partir deste sacrifício passamos a ter paz com Deus. Temos acesso a Ele, passamos a voltar a ter o acesso a Ele. É maravilhoso quando a gente olha para o Éden, né? O relacionamento que Deus tinha com Adão antes do pecado, né? Deus vem, conversa com Adão: Adão, vamos aqui, você quem vai escolher o nome dos animais. E aí começa aquela conversa, e eu acredito que foi uma conversa maravilhosa de conhecer onde é que eu estou, quem sou eu, enfim, a gente começa a imaginar.
Aí você vê depois disso o distanciamento de Deus, porque nós escolhemos viver sem Deus. É uma escolha da humanidade, não foi uma escolha do homem Adão, foi a escolha de Adão enquanto representante da raça humana. Escolhemos viver sem Deus. E todos os dias, Ariadna, o nosso pecado ofende Deus, ofende. É contrário a Deus, essa natureza que nós fomos transformados, ela não quer Deus de maneira nenhuma. Então, esse sacrifício vai nos purificar, vai nos perdoar e vai nos dar a possibilidade de um relacionamento com Deus. Se você quer ter um relacionamento religioso com uma instituição religiosa que você pode chamar de igreja, é uma coisa. Seria uma igreja instituição. Seria uma igreja organização. Mas uma igreja organismo, uma igreja viva, não existe evangelho sem este sacrifício, porque é o sacrifício que é recebido por Deus, que apazigua o coração de Deus e nos faz ter de volta o relacionamento com Ele. A nossa última pergunta, pastor, dentro do nosso bate-papo, eu creio que ela já foi até contemplada, mas aí o senhor aproveita para fazer as considerações, quiser deixar algum outro tipo de reflexão, que é como a igreja pode aproveitar esses momentos de reflexão, né, diante do que a gente está falando, para anunciar as boas novas. Bem, eu acredito que nós falamos aqui no início de algo contrário, né? Algo contrário, que seria a venda de chocolate, né? Ou seja, existem muitas estratégias de evangelismo, né? Eu acredito que nós recebemos da parte de Deus o Espírito Santo e com ele a possibilidade de ser transformado aquela imagem e semelhança de Deus, né? A restauração daquela imagem que foi contaminada pelo pecado. Pensar que você pode aproveitar, inclusive deste mal feito que está vindo de lá para cá, comprar um chocolate e convidar alguém para isso, eu não digo comprar um ovo de Páscoa, né? Mas comprar um chocolate para oferecer a alguém e ser uma coisa doce e talvez não nesse período, pode ser até um período antes, enfim, não é uma estratégia de venda. Eu posso dizer assim, olha, eu estou te dando um chocolate, mas eu quero conversar com você sobre a verdadeira Páscoa, né? Agora sim, me preocupa muito, Ari, a questão das crianças. Me preocupa demais a questão das crianças, porque assim, quando você fala de economia, de investimento financeiro, você fala de uma coisa chamada indústria. A indústria do prazer, e aí eu não vou falar do prazer porque pode pensar em outras coisas. A indústria alimentícia, né? A indústria alimentícia é muito forte. A indústria farmacêutica é muito forte, né? Então você está lidando com pessoas com uma estrutura poderosíssima, né? E essa estrutura é realimentada a partir do momento em que os pais não observam essa característica da mensagem bíblica sendo transmitida por um objeto de prazer para as suas crianças. Você fala de uma evangelização, e eu falo que a primeira evangelização que deve acontecer é dos pais para com os filhos, dos pais para com as crianças, porque são elas que vão ser orientadas e, se não forem bem orientadas, estarão alimentando este processo que nós já vemos aí já em décadas, em não sei quantos anos já existe essa mensagem que vem para combater a verdadeira Páscoa. É verdade. A gente tem que ter cuidar com as crianças. Pastor, eu vou pedir que o senhor faça a oração final, né? Na manhã de domingo, amanhã as crianças estarão tendo participação na escola dominical, referente à Páscoa. No culto da noite também, né? A gente vai fazer o departamento infantil está organizando, que a gente possa celebrar com alegria o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém. Antes de orar, eu quero mais uma vez agradecer o convite, né? Em participar
do programa Conexão Céu. E, sinceramente, eu espero que as respostas que nós aqui ofertamos, né, possam ser úteis, né? Se por acaso, como nós falamos para as crianças, né? Se por acaso os pais estão tendo acesso a essa informação e a criança que está ouvindo gerou alguma dúvida, eu peço que vocês trabalhem isso, né, de uma forma melhor. Talvez eu não alcancei, mas que vocês recebam de Deus a capacidade, a sabedoria para transformar esta fala em algo que a criança possa de fato assimilar, porque isso é muito importante, tá certo? Então, vou aproveitar antes do senhor orar e falar, né, da nossa agenda semanal, para quem porventura não conhece a nossa igreja, não sabe os dias de trabalho. Então, nós estamos aqui nas quartas-feiras, 19h30, com culto de doutrina. Sextas-feiras também às 19h30, culto de oração. E aos domingos, 9 horas, escola dominical. Temos classes aqui de crianças, jovens, adolescentes e adultos. E à noite, o culto às 18 horas. Amém. Vamos orar então, né? Pai, nós queremos louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Te agradecer, Senhor Deus, pela tua salvação. E agradecer, Senhor Deus, pela construção da tua palavra, que do início ao fim tem um propósito de nos orientar quanto à mensagem da salvação promovida pelo teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos te louvar, Senhor Deus, porque esta mensagem, Senhor Deus, que aponta para Jesus, ela encontra também lugar na Páscoa, Senhor Deus, de uma forma central, inclusive, pela ressurreição de Cristo, pela proposta, Senhor Deus, de uma segunda vinda, e principalmente, Senhor Deus, porque se na primeira Páscoa houve uma salvação para o povo de Israel, ó Pai amado, na cruz de Cristo a proposta é muito maior, é muito melhor, Senhor Deus, já que nós não estamos falando de uma terra física destinada para os homens, mas uma eternidade contigo. Então, ó Pai amado, nós vemos o valor desta mensagem, Senhor Deus, da Páscoa, nós vemos o valor deste programa estar orientando as pessoas e pedimos, ó Senhor Deus, que esta mensagem alcance o maior número possível de pessoas. Derrama a tua bênção, Senhor Deus, sobre as atividades da igreja, Senhor Deus, sobre os dias de trabalhos da igreja que aqui foram colocados, e abençoa, Senhor Deus, o departamento de comunicações, abençoa o programa Conexão Céu, para que alcance muito mais pessoas com mensagens relevantes. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigada, pastor. Obrigada a você que esteve conosco e até o próximo sábado. Não foram homens nem pregos que prenderam meu Jesus na cruz, não por soldados nem forças que ele se entregou. Foi olhando para mim que ele caminhou em frente, esquecendo sua dor, a morte suportou. Ainda posso ver seus olhos de amor, foi tanta compaixão, não posso descrever. Eu sei que ele podia daquela cruz descer, mas ele olhou para mim.
soldados nem forças, que ele se entregou, foi olhando para mim, que ele caminhou em frente, esquecendo sua dor, a morte suportou, ainda posso ver seus olhos de amor, foi tanta compaixão, não posso descrever, eu sei que ele podia daquela cruz descer, mas ele olhou para mim. Eu posso ouvir o som da multidão, eu posso ver a face do meu rei, ainda posso ver seus olhos de amor, foi tanta compaixão, não posso descrever, eu sei que ele podia daquela cruz descer, mas ele olhou para mim, mas ele olhou para mim. Você acabou de ouvir Conexão Céu. Conexão Céu. Até o próximo programa. Conexão Céu. Produção Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro.